A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Pedimos a Deus que abençoe Muhammad e sua família purificada. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Como publicamos uma mensagem na nossa página de Facebook, e hoje vou falar um pouquinho sobre o xiismo e sunismo, semelhanças e diferenças. Sabendo que estamos próximos, é um dia muito importante, muito destacado para a comunidade islâmica, especialmente a comunidade islâmica xiita, onde nós chamamos esse evento, esse dia, como Eidullah al-Akbar, a maior festa de Deus, dia de Qadir, onde o Imam Ali alayhi salam, pela ordem de Deus, foi nomeado, ou seja, o profeta indicou sua sucessão para Imam Ali alayhi salam, aquele que vai continuar a liderança do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e sua família. Então vale a gente refletir um pouquinho sobre essas duas escolas grandes no mundo islâmico. Tem algumas pessoas que fizeram vídeo no YouTube sobre o xiismo e sunismo, e geralmente quase 99% são fracos demais, especialmente de ponto de vista xiita, muçulmanos xiitas. Eles sempre vão trazer uma informação falsa, infundada sobre essa escola. Talvez por não ter acesso às referências, por não saberem língua dos muçulmanos, língua árabe ou persa, língua que geralmente os muçulmanos falam. Talvez não pode ser uma desculpa isso, sabem por quê? Hoje em dia, pelo menos, temos muitas referências autênticas, primárias do islamismo, foi traduzido para inglês. Temos muitos livros que foram traduzidos para inglês. Por exemplo, o Alcorão Sagrado tem diversas traduções, como em português nós temos, pelo menos temos 3 traduções do Alcorão Sagrado. E a gente passa, especialmente na língua inglesa, nós podemos encontrar os livros mais importantes de cada escola traduzido para inglês. Por exemplo, o Usul al-Kafi, o livro mais importante para os muçulmanos xiitas, faz tempo que foi traduzido esse livro para inglês. Então, quando um livro passa de sua linguagem, vamos falar assim, original, que é árabe, e vai para campo de língua inglesa ou outra língua, fica muito fácil você traduzir de inglês para português, de inglês para francês, de inglês para espanhol. Então, isso não pode ser uma desculpa. Por isso mesmo eu escolhi a falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema muito delicado. Essas duas escolas no mundo islâmico, xiismo e sunismo, falando sobre semelhanças e diferenças. Em primeiro lugar, falamos um pouquinho sobre semelhanças. Todos nós, muçulmanos, xiitas e sunitas, acreditamos na profecia do profeta Muhammad como último mensageiro. Nós acreditamos que Maomé, ou Muhammad, é um mensageiro que veio, mais ou menos 5 séculos depois do profeta Jesus Cristo, para completar a religião de Deus. Ele trouxe uma religião, na verdade, pela revelação recebida, ele conseguiu atualizar a religião de Deus. Isso é uma crença compartilhada entre todos os muçulmanos, que nós não temos. Deus não revelou diversas religiões. Por isso mesmo no Alcorão Sagrado você não encontra a palavra judaísmo, cristianismo, não. Esses ismos são criados pelos seres humanos. Islamismo, não. Nós temos a religião de Deus que durante a história da humanidade foi atualizada. E na maioria das vezes tinha muita gente
ele tentou colocar sua interpretação pessoal na religião. Tirou alguma coisa e acrescentou mais uma coisa no dentro. Então mudou a religião. A gente chama a religião adulterada. A religião falsificada. A religião que não vem por parte de Deus, mas tinha muitas pessoas, né, atrás, né, as mãos escondidas, que mudaram a religião. Quando acontece isso, Deus manda uma nova atualização. Onde essa nova atualização vai ter duas coisas. Vai trazer novas regras e ainda vai restaurar os princípios esquecidos ou adulterados. Sobre o profeta Jesus, nós temos essa crença, xiitas e sunitas, que Jesus era um profeta restaurador dos ensinamentos judaicos, dos ensinamentos do profeta Moisés. Só que os falsos sacerdotes e judeus não toleraram ele e conspiraram contra ele. Foi, segundo a ideia dos cristãos, foi assassinado e depois crucificado. Para nós muçulmanos, antes de acontecer essa crucificação, Deus fez ele subir para o céu. Isso também seria um ponto compartilhado entre nós muçulmanos e xiitas, porque já encontra isso no Alcorão sagrado. Então, a questão da profecia do profeta Muhammad é um ponto compartilhado. E depois, a questão do Alcorão sagrado. Todos os muçulmanos, xiitas e sunitas, acreditam no Alcorão como o último livro de Deus, como a palavra preservada de Deus. A palavra divina. Assalamu alaikum. O Alcorão sagrado é um livro sagrado para todos os muçulmanos, xiitas e sunitas, como a fonte primária. Outra semelhança que nós podemos encontrar são as práticas da religião islâmica. Todos os muçulmanos acreditam na oração. Todo muçulmano reza 5 vezes por dia. Todo muçulmano deve pagar o quê? Dízimo, ou seja, caridade. Assalamu alaikum. Para todos os muçulmanos, Kaaba, casa sagrada de Deus, é considerado a direção da oração. Muçulmano, xiita e sunita vai na mesquita deles, todos eles rezam em direção da Kaaba, casa sagrada de Deus. Outro ponto que nós podemos falar e considerar como um dos pontos compartilhados, semelhantes para todos os muçulmanos, xiitas e sunitas, seria a questão importantíssima da tradição do profeta Muhammad. Salawatullah wa salamu alaihi wa Todos os muçulmanos, xiitas e sunitas, consideram a tradição do profeta Muhammad coisa mais importante depois do Alcorão. Uma das coisas que eu falei, temos informações infundadas. Seria uma acusação contra os muçulmanos xiitas, é isso. Você vai lá no YouTube, escreve xiitas e sunitas, diferenças. Tem muitos vídeos que tem lá, começa a descrever. Olha, sunitas aqui estão na tradição, por isso mesmo são chamados de sunita, vem do sunnah. E os xiitas não, só o Alcorão. Isso é uma grande mentira, não. Todos os muçulmanos acreditam na sunnah, na tradição do profeta. A sunnah do profeta, a tradição do profeta Muhammad, faz parte indivisível do islamismo. Se alguém fala, eu não acredito na tradição do profeta, o Alcorão é bastante, já sai da religião. Não pode ser chamado de muçulmano. Até mesmo muito interessante, tem alguns muçulmanos que eu não vou mencionar, alguns grupos dos muçulmanos que pararam de acreditar na tradição do profeta Muhammad e somente consideram o Alcorão sagrado como a fonte do islamismo. Eles não são chamados de muçulmanos. Tem um grupo na norte da África, não são muito grandes, são chamados coranitas, Qoraniyun, aqueles que somente acreditam no Alcorão sagrado. Qualquer palavra, qualquer relato sobre a vida pessoal do profeta, ensinamento do profeta, é rejeitado. Não. Tudo que existe no Alcorão.
Então, isso seria uma grande mentira sobre os muçulmanos xiitas, onde nos encontramos nos vídeos feitos pelos brasileiros e ainda outros, não sei, latino-americanos, né, qualquer um, argentinos. Você pesquisa no YouTube, tanto na língua portuguesa ou espanhola. Você encontra essa informação infundada, errada. Que os xiitas não acreditam na tradição. Isso é uma grande mentira. Não. Os muçulmanos xiitas acreditam. A tradição do profeta, junto com o Alcorão Sagrado, seria as fontes, são as duas fontes primárias da religião islâmica. Tudo bem, isso são as semelhanças que nós temos entre muçulmanos xiitas e sunitas. E agora gostaria de falar um pouquinho sobre as diferenças. Em primeiro lugar, minha primeira introdução a isso, por que nós precisamos estudar e aprender sobre as diferenças? Primeira coisa, tem uma palavra autêntica, correta, relatada pelo profeta Muhammad nas todas as referências dos muçulmanos xiitas e sunitas, onde ele falou: depois de mim haverá 73 seitas que todos eles estão no fogo, somente uma dessas seitas será salva. Se você não entende, se você não compreende, vamos falar assim, as diferenças, fala assim, tudo bem, eu sou muçulmano não importante, xiita, sunita, sufi, não sei, mu'tazila, ash'ari, ahl al-hadith, todos os grupos, todos para mim igual. Não é assim. Deus não aceita de você. Porque o profeta já profetizou para nós, depois de mim, vai aparecer 73 grupos. Um deles é salvo. Você tem que descobrir quem segue aquele grupo. Quem é esse grupo? O que é esse grupo? Por isso mesmo, é muito importante a gente entender as diferenças. E a gente mentalizar, raciocinar, pensar qual dessas duas, pelo menos dessas duas escolas xiitas e sunitas fala a verdade. Hoje, agora, nessa aula, eu não vou falar nada, nem a favor, nem a contra. Estamos somente explicando as diferenças fundamentais que nós temos entre essas duas escolas. Em primeiro lugar, a questão da liderança política. A liderança política e a referência científica. Esse ponto é o ponto mais importante na diferença entre os muçulmanos xiitas e sunitas. A questão do califado, da sucessão do profeta. Os irmãos sunitas têm uma opinião geral, onde falam: o profeta morreu, faleceu, sem indicar sua sucessão para ninguém. O profeta não falou nada sobre esse assunto, ficou quieto durante toda a sua vida. O profeta não falou simplesmente. E os xiitas falam: não. Em diversas ocasiões, o profeta deixou muitos conselhos para os muçulmanos seguirem sua família. No caso, sua família, o Imam Ali, que a paz de Deus esteja com ele, o senhor da sua família, mestre da sua família. Especificamente, segundo os xiitas, eles acreditam que o profeta, por dignidade e competência do Imam Ali, indicou sua sucessão para ele, entregou sua liderança para ele. E ele é aquele que vai assumir essa tarefa, esse lugar. Isso seria a ideia que os muçulmanos xiitas têm. Então, nós temos esse ponto principal. Vou mencionar de novo. A liderança política e a referência científica. Os irmãos sunitas separaram com a questão do califado esses dois. Eles acreditam no califado da liderança política. O califa do profeta, o sucessor do profeta Muhammad, somente é um líder político. Não liga para a questão científica. Ou seja, nós podemos
na hierarquia do mundo islâmico, podemos ter um homem político que está no topo da hierarquia e ao lado dele, um homem sábio que conhece tudo. Separação da política da ciência. Por isso mesmo, eles ainda consideram pessoas que cometeram, alguns deles, né, graves erros, mas ainda eles consideram para eles a liderança política. Eles são líderes políticos e não tem nada a ver a liderança deles com a questão científica. Isso seria a diferença fundamental entre muçulmanos, xiitas e sunitas. Mas nós muçulmanos, xiitas, a crença deles é isso, nossa crença é isso. Nós falamos, profeta deixou esses dois aspectos na pessoa do Imam Ali. A gente reúne esses dois aspectos na pessoa do Imam Ali. Ou seja, nós muçulmanos xiitas falamos a Ali, tanto é um líder político, quanto é a referência científica. Ou seja, ele deve ser obedecido por ser um líder político e ainda deve ser obedecido por ter conhecimento profundo da religião. Quem carrega esses dois é a mesma pessoa. Líder político, referência científica. Esse assunto é muito delicado. Por exemplo, quando os muçulmanos xiitas falam uma pessoa, ele é nosso imam. Presta atenção, irmãos queridos que estão assistindo também. Os xiitas consideram para seus imames, que são 12, esses dois aspectos. Não é importante, temos governo abássida 5 séculos, umaídas mais de 1 século. Eles são Eles são líderes políticos? Não. No pensamento dos xiitas, ninguém pode ser nem chamar de líder político. Né? Os imãs sempre têm essas duas qualidades, sendo líderes políticos e ainda a referência científica na comunidade islâmica. Aqui vale para lembrar uma coisa, mesmo que irmãos sunitas não consideram Imam Ali ibn Abi Talib como um líder político depois do profeta, o primeiro líder político, eles consideram Imam Ali o quarto líder, quarto califa. O primeiro não, uma pessoa chamada Abu Bakr, e depois Umar, e depois Uthman, no quarto, Imam Ali alayhi salam. Mesmo assim, eles não consideram Imam Ali como primeiro, mas todos eles confessam que Imam Ali alayhi salam teve referência científica. A referência científica estava na mão do Imam Ali. É uma confissão muito famosa pelo segundo califa, Laula Aliyun lahalak Umar. Se não fosse Ali para me ajudar nos problemas científicos, eu seria aniquilado. Em outra palavra fala, La abghani Allah, abghani Umar, fi mu'zalatin laysa lana Abul Hasan. Que Deus não me deixa em um problema onde não estivesse Ali para nos auxiliar. Perguntaram dos inimigos do Imam Ali. Estou falando que até mesmo os sunitas que não consideram a liderança política para o Imam Ali, consideram ele como uma referência científica. Perguntaram um dos seus inimigos, os inimigos que lutaram contra ele, quem é mais sábio sobre o Alcorão? Quem é mais sábio sobre a tradição do profeta? Falou, Aliyun a'lamun nas bil Islam, bil Quran e bi sunnat al-Nabi. Imam Ali, o inimigo está relatando, Ali é o homem mais sábio sobre a religião de Deus, a tradição do profeta e sobre o Alcorão sagrado. Então quer dizer isso, o mundo islâmico, de uma forma geral, podemos generalizar, todos consideram essas referências científicas sobre o Imam Ali. A referência de tudo é o Imam Ali, a questão científica. Para nós muçulmanos xiitas, não. Ele é um líder político.
Mesmo que ele ainda não está, por exemplo, nos primeiros anos depois do falecimento do profeta, mesmo que ele ainda não está no lugar do profeta, ainda é considerado o líder. Tudo bem, vou deixar três pontos que também muito importantes, queridos irmãos. A questão da asma, a infalibilidade. Os muçulmanos xiitas, uma das diferenças é isso. Depois de mencionar esses dois aspectos, ainda consideram a infalibilidade para seus líderes. Os muçulmanos xiitas, segundo o versículo 33 do capítulo 33, consideram a infalibilidade, al-asma, para seus líderes. Claramente eles falam, nem profeta, nem Imam Ali, nem Hassan e nem Hussein, as quatro figuras mais importantes deles, nunca cometeram erro. Na sua vida pessoal, na sua vida social, nunca eles cometeram erro. Diferentemente com irmãos sunitas, eles não consideram isso para seus líderes. A questão da isma, ou seja, da infalibilidade. Ainda que os muçulmanos sunitas, para os profetas também não consideram isso. Eles falam que, por parte da religião, os profetas são infalíveis. Para transmitir a religião de Deus, todos os profetas são infalíveis, eles não falham. Mas na vida pessoal, podem. Na vida pessoal, os profetas podem. Até mesmo o profeta Muhammad pode cometer erro, pode cometer pecado, mas na vida pessoal. Mas na vida onde tem ligação com a religião das pessoas, não. É infalível. Isso também é uma diferença. Por fim, Adalatu Sahaba, a justiça dos companheiros. Os sunitas falam, de uma forma geral, tem alguns grupos recentes que são, vamos falar assim, são grupos recentes, acreditam que não, nem todos os companheiros do profeta são justos e leais. Mas eles têm uma crença geral. Eles consideram os companheiros do profeta Muhammad de uma forma geral, aquele que teve contato com o profeta, aproveitou a presença do profeta, é uma pessoa justa, correta. Eles consideram essa posição para os companheiros, diferentemente com os irmãos xiitas. Os xiitas falam não, a gente tem que diferenciar. Por quê? Porque nós temos muitos versículos no Alcorão Sagrado que foram revelados sobre hipócritas. O que é hipócrita? Aquele que vive no meio dos muçulmanos, tem duas caras, duas línguas. Você não percebe, ele fala com você, reza, jejua, faz tudo. Você tem certeza que ele é muçulmano, mas por dentro é incrédulo, descrente, hipócrita. Então, por ter diversas ocasiões, os muçulmanos xiitas falam que não, a gente tem que diferenciar. Nem todos os companheiros são justos e leais, corretos. Tem alguns deles que são bem longe da realidade do Islã. Só que tem muitos versículos que foi revelado, né, contra muitos companheiros. E ainda, depois do falecimento do profeta Muhammad, muitos companheiros lutaram, fizeram guerra um com o outro, um grupo com o outro. Se a gente falar que todos eles são justos e leais, o que acontece? Acontece uma guerra, 20 mil, outro lado 20 mil. Os dois estão justos? Então, na verdade, não. Sem dúvida, uma parte está oprimindo o outro. O primeiro grupo está oprimindo o outro. Está errado e o outro está correto. E uma das coisas semelhantes que também nós podemos mencionar é a questão do mahdismo, né? Que é a questão do Salvador. Eles consideram também, no fim dos tempos, Deus vai enviar uma pessoa de linhagem do profeta, Ismuhu Mahdi, o nome dele é Mahdi, de linhagem da filha do profeta Fátima, que é considerado salvador da comunidade islâmica e da humanidade, para estabelecer o reino de Deus na terra, o reino da justiça de Deus na terra. Mas tem uma diferença muito importante. Para os irmãos sunitas, a pessoa de Jesus Cristo como Salvador é mais proeminente, é mais destacada que o Imam Mahdi. Mas para nós muçulmanos xiitas, não. Jesus Cristo é considerado um dos generais do Imam Mahdi.
Então, o Imam Mahdi tem uma posição mais elevada, mais destacada, mais importante no fim dos tempos. Entenderam a diferença? Os dois acreditam nas duas pessoas, Mahdi e Jesus. Para os sunitas, Jesus é mais importante, mas Mahdi também é importante, mas para os xiitas não. Mahdi tem mais importância que Jesus. Mahdi tem mais importância que Jesus, é considerado o salvador da humanidade, o homem prometido das nações para estabelecer o reino de Deus. Finalizando, explicando 1 minuto sobre as escolas da teologia que nós temos, a escola da teologia do xiismo é chamado imamia, aqueles que seguem os imames. Imamia vem de imam, imamia, o líder, a guia. Entre as escolas da teologia xiita também tem duas que é chamado Ismailiya e Zaidiya, né? Que não vou mencionar. Tem algumas diferenças muito fundamentais entre os muçulmanos xiitas e outros, né? No meio do xiismo, mas a maioria deles são aqueles chamados Ithna Ashariya, aqueles que seguem os 12 imames. Quase 95% dos muçulmanos xiitas atuais seguem essa escola, acreditam no conceito de 12 imames, né? Mas tem outras escolas Zaidiya que eles acreditam no conceito de 4 imames, e Ismailiya acreditam no conceito de 7 imames, né? Mas na teologia, de uma forma geral, entre xiitas e sunitas, temos uma diferença também. Os sunitas têm quatro escolas que são mais importantes. Em primeiro lugar, Mu'tazila. Eles são conhecidos de extrema racionalidade. De extrema racionalidade. E depois, Ahlul Hadith, eles são conhecidos de extrema literalismo. Eles, de uma forma geral, têm um entendimento superficial das escrituras sagradas do Alcorão e da tradição do profeta Muhammad. Por isso mesmo, eles são chamados de Ahlul Hadith, o povo da Hadith. Duas escolas apareceram para diminuir, prestem atenção, para diminuir a extrema racionalidade e a extrema literalismo. Duas escolas apareceram para diminuir esses dois pesos. Nem para literalismo extremo, nem para o quê? Racionalismo extremo, chamado Ash'ariyya e Maturidiyya. Esses dois tentaram diminuir o peso de racionalismo de Mu'tazila e ainda diminuir o peso de literalismo, ou seja, não deixar a mente pensar sobre os textos sagrados. Eles tentaram diminuir esses dois aspectos. E hoje em dia, mais ou menos 70% dos muçulmanos sunitas hoje seguem Ash'ariyya. Eles não são chamados Mu'tazila, nem são chamados de Ahlul Hadith, são chamados de Ash'ariyya. E tem um movimento muito importante entre os irmãos sunitas chamado Salafiyya. Tem outro nome, Wahhabiyya. Eles tentaram renovar o pensamento de Ahlul Hadith, o povo do livro. Que não vou falar mais que isso, inshallah, em outra como chama, palestra ou aula. Vamos explicar mais sobre as escolas da teologia, que é um assunto muito delicado. As diferenças, as semelhanças são bem importantes. Que Deus abençoe todos vocês. Não vou prolongar mais que isso. Irmãos queridos, assalamu alaikum wa rahmatullah.